O que faz história e tem histórias pra contar. O que tem passado e presente de verdade. Os melhores anos da vida são tantas histórias de chegadas e partidas. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu estava no trabalho e nós temos o meu grupo, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente conversa sobre trabalhos da faculdade, demandas de todo mundo. E alguém soltou lá no grupo que tinha ficado sabendo que a gente, no próximo período, a gente seria transferido para o campus Buritis, que fica, na verdade, no campus Estoril, né? E isso deixou todo mundo tudo, tipo, louco, desesperado, assim. Eu já comecei a pensar, o que eu vou fazer, como que eu vou pra lá, meu dinheiro vai dar, porque vai aumentar mais 2 passagens, eu vou conseguir chegar a tempo para assistir aula, porque eu saio do trabalho às 18 horas. E quando isso aconteceu, a gente começou a pensar no que a gente iria fazer. E uma pessoa ligou para o coordenador do curso e ele confirmou e falou que ele estaria passando em sala no dia explicando para todo mundo o que aconteceu, por que ia acontecer essa mudança, e etc. Os ganhos. E a gente combinou entre nós que a gente não faria a prova até o coordenador do curso chegar. O professor entrou na sala, a gente falou com ele que isso iria acontecer e ele aceitou. E a gente ficou esperando ele, não demorou 10 minutos, ele chegou. O coordenador do nosso curso, João Carvalho, foi até a nossa sala com a Fernanda, uma representante do marketing do UniBH, explicar toda essa situação, com um discurso bem vazio, assim, bem teatral. Eles tentaram por horas falar, mas a gente conseguia, com perguntas, desmascará-los de certa forma, porque a gente fazia algum tipo de perguntas que eles não tinham resposta, eles se perdiam nas respostas, até que a Fernanda foi ficando um pouco nervosa e chegou a falar que quem tivesse incomodado poderia sair da instituição, o que causou uma revolta nos alunos, assim, e a gente percebeu que não era com eles que a gente ia conversar, que a gente ia conversar com os superiores. Foi aí que alguns alunos foram até a sala dos professores e chamaram pelo Paulo Vaz e pela Cíntia Enoch, até que eles se reuniram com a gente também na sala e por horas a gente conversando e ainda assim eles com um discurso bem teatral, bem raso. A Cíntia foi perdendo um pouco assim, da razão, começou a ofender, o Paulo também sem nenhuma, assim, Paulo também muito perdido, até que o Paulo, ao fim da noite, o Paulo combinou com a gente que enviássemos para eles um documento com algumas das nossas reivindicações e eles ficariam de reunir, discutir e no dia seguinte, às 19 horas, o Paulo se reuniria com a gente outra vez. Ele prometeu também que a prova que foi adiada nesse dia seria feita no dia seguinte com todos os alunos, mas no dia seguinte nada disso aconteceu. O Paulo não apareceu na reunião e não respondeu o nosso e-mail também. Assim, a gente ficou, mais uma vez, com o sentimento de ter sido feito de bobo. Os alunos sentaram no corredor à espera da vice-reitora Vânia Café para que a gente pudesse conversar com ela, pelo menos para entender melhor o que estava acontecendo nesse caso. Como a gente não conhecia ela, porque não é muito comum que ela dialogue diretamente com os alunos da nossa unidade, ela passou por nós direto. Um dos alunos a reconheceu e correu em direção ao elevador. Ela disse que não poderia conversar com a gente, que a gente deveria conversar com os nossos próprios coordenadores, coisa que a gente já tinha feito 2 vezes, sem surtir nenhum efeito de diálogo real. Como tinha uma pessoa doente dentro do elevador, ela precisou se retirar, porque a situação estava ficando muito complicada.
Ela se comprometeu a conversar com a gente por 20 minutos. Disse que era o tempo que ela tinha. E que conversaria com todos nós. Nesse momento, éramos cerca de 30 alunos no máximo. Ela entrou para dentro da sala da coordenação e por lá permaneceu por bastante tempo. Nesse momento, vários outros alunos chegaram e ela insistia que a gente deveria formar uma comissão de 5 alunos para conversar com ela. Isso a gente não aceitou, porque já era um acordo entre os próprios alunos, que todos tinham dúvidas, todos tinham questões, e ela deveria olhar nos olhos de cada um e dizer por que estava fazendo isso com a gente. Ela não saiu, os alunos foram ficando mais agitados e a revolta das pessoas foi aumentando em função do tempo que a gente esperava. Os 20 minutos que ela disse que teria para conversar com a gente se transformaram em horas. Esse acontecimento se deu por volta de 8 horas da noite e às 9, 9h30 a gente permanecia ali e nada acontecia. De repente, o diretor do Instituto, Paulo Vaz, chegou e como os alunos já estavam bastante agitados, eles disseram que ele não poderia entrar na sala. E aí uma corrente de alunos foi feita impedindo que ele passasse, a não ser que ele nos empurrasse, e também não aconteceu. Em nenhum momento fomos tocados por ninguém por parte do UniBH. E os alunos começaram a gritar para ele. Ele virou as costas, saiu andando e, a partir daí, a única coisa que vimos foi um grupo muito grande de policiais chegar. A gente atenta para que várias vezes alunos foram assaltados, problemas aconteceram, até inclusive de assédio sexual dentro do prédio do UniBH e a polícia demora horas para chegar. Nesse sentido, em minutos, pelo menos 8 policiais entraram e esse número foi só aumentando. O motivo da polícia estar aqui é que a Vânia alegou que ela está com medo das pessoas agredirem ela fisicamente. Assim, a gente entende, né, como pessoas adultas que somos, que o diálogo se estabelece de uma outra maneira, né, assim. O que a gente está fazendo aqui é só querer conversar. Nós vamos afirmar isso sempre. O que nós não vamos aceitar é uma decisão tomada dentro do gabinete sem a participação dos alunos, entendeu? É só isso. É só isso. Os próprios policiais se questionavam o que eles estavam fazendo ali, porque os alunos estavam sentados. Ninguém nunca tentou encostar em ninguém ou quebrar qualquer coisa. Não houve vandalismo, não houve agressão, não houve ameaça por parte dos alunos. Só os cantos de revolta. E ainda assim, de repente, entram outros policiais da tropa de choque com armas de borracha e ninguém entendia nada. Os alunos ficaram com um pouco de medo, conversaram com os policiais e aí, como se fosse um sequestro, começou uma negociação por parte dos policiais para que ela pudesse sair, como se ela tivesse com muito medo de enfrentar os alunos, que queriam, na verdade, só conversar. O Sargento Tavares veio aqui conversar com a gente, pediu que entrasse um representante de cada curso, nós não aceitamos. A gente vai conversar todo mundo, não vai conversar ninguém. Além disso, o que a gente propôs para ele foi o seguinte, assim, como uma demonstração de organização, a gente pediu para todo mundo se assentar, né? Todo mundo assentou, a gente queria agradecer demais, assim, não é nada aqui, a gente está só falando, a gente está aqui na frente, mas qualquer um pode vir aqui falar também. O que a gente propôs foi o seguinte, que ela venha conversar com a gente e que a gente estabeleça tempo de fala. Vamos dar 1 minuto para as pessoas falarem, a gente levanta a mão, faz inscrição, cada um fala durante o minuto. Vamos organizar o negócio, entendeu? Assim, como ela não consegue achar uma solução para o diálogo, a gente tem várias soluções para dialogar. Assim, solução para o diálogo não é problema, o nosso problema é a falta dele. Nesse intervalo, apareceu também um dos alunos do curso de fotografia, que é advogado, explicando para nós que a gente deveria entrar na justiça coletivamente ou individualmente, uma decisão que deveria ser tomada nos próximos dias, e que ele já tinha informações sobre um caso parecido na Justiça de São Paulo, em que uma faculdade arbitrariamente mudou o turno de algumas turmas de alunos, e esses alunos ganharam na justiça. Então, ele afirmou para a gente que, com esse caso de jurisprudência, seria provável que a gente também conseguisse, na justiça, reverter a nossa situação. Já existe jurisprudência há anos em relação a isso, que aquela cláusula que todo mundo está falando é abusiva. Abusiva. E a única maneira que vocês têm para discutir isso é no pau. Essas pessoas que se reuniam em frente à sala aguardando por respostas são pessoas com histórias muito diferentes, mas que serão muito afetadas por esse acontecimento.
Uma delas é de um pai de família que tem uma filha de 1 ano e 4 meses e já vem de Matozinhos, viaja muitos quilômetros para chegar no UniBH e que vai precisar de pelo menos mais 40 minutos para chegar em casa, para trabalhar no outro dia da manhã muito cedo. Uma outra é uma mãe que tem 2 filhos, um marido, trabalha o dia todo, precisa cuidar da família, mora em Lagoa Santa. Outro deles mora em São José da Lapa, uma cidade que fica depois de Lagoa Santa e que vem todos os dias para estudar. Todas as pessoas trabalham, todas as pessoas precisam muito dessa oportunidade para mudar de vida. É a única chance que elas têm. O dinheiro que elas tinham, elas investiram nisso. E o tempo, os 4 anos da vida que elas investiram, é para procurar uma única chance de mudar de vida de verdade. E isso tem sido tolhido por essa decisão arbitrária de mudança de campus, que impede que essas pessoas continuem nas suas vidas, continuem com seus planos de profissionalização. A mudança do campus Antônio Carlos para o Buritis vai implicar diretamente na minha vida. Eu vou ter que pegar cerca de 6 ônibus por dia, e sendo que eu saio de casa para trabalhar às 6 horas da manhã, vou chegar, 1 hora da manhã em casa. Não sei ainda se eu vou ter condição de arcar com esses gastos, não sei o que vai ser da minha vida, não sei se eu vou transferir de faculdade. A faculdade não pensou em momento nenhum que pessoas deixariam de estudar. Na quinta-feira, depois da tentativa frustrada de conversar com a Vânia, os alunos, todo mundo reunido, resolveu fechar o DCE novamente, porque eles não nos representam e eles queriam tirar proveito da situação, entrar na nossa luta. A gente nunca viu eles na faculdade. A gente nunca viu nenhuma eleição do DCE em 3 anos que a gente está lá. E agora, depois que veio esse ocorrido para mudar para o Buritis, eles aparecem, eles querem estar na luta com a gente? Não. Ele não nos representa a gente. A única vez que precisamos dele para um trabalho acadêmico, eles não nos ajudaram. E agora nessa luta que a gente está aí com vários cursos, eles querem nos ajudar? Não. O DCE é nosso, então a gente tem o direito de fechar sim, por isso nós fechamos. Na quinta-feira, no dia 3, o grupo de alunos tentou, mais uma vez, estabelecer o diálogo com a vice-reitora do UniBH, Vânia Café. Após a tentativa frustrada do dia anterior, que a gente teve, aí decidimos pela ocupação da sala da coordenação no prédio da Lagoinha. O intuito era que a vice-reitora deixasse a festa do Grupo Ânima, que estava acontecendo naquele momento em outra unidade, no caso, no Estoril. E alguns instantes após a ocupação, o ar-condicionado da sala foi desligado e os porteiros receberam ordem de que as pessoas poderiam sair da faculdade após as 22 horas, mas não poderiam entrar novamente. Então, a gente acabou ficando sem a possibilidade de comprar comida, numa sala fechada, cheia de alunos, sem ar-condicionado, apenas com a água dos bebedouros do campus. E todas as cantinas já estavam fechadas, não tinha, possibilidade de fazer um abastecimento interno. Então, o grupo, por volta de meia-noite, mais ou menos, teve que acabar abortando a ocupação e voltar para suas casas por impossibilidade mesmo. E aí a questão é a seguinte: vocês podem criar esse grupo organizado? Se vocês também quiserem continuar aqui, vocês vão continuar. A portaria do campus vai ser fechada por todo dia. Ninguém pode entrar no campus, tá? Durante a noite. E aí, assim, se alguém quiser sair, tudo bem, mas entrar, não entra ninguém no campus durante a noite, tá? E aí... Comida pode entrar? Não. A portaria do campus ela é fechada. Alguém faz a Tereza. Não, vem rapidão. Só para esclarecer, porque tá filmando, assim, o UniBH vai deixar, se a gente optar por dormir aqui, vai deixar a gente fechado, sem comida, é isso. A portaria Vocês não desligaram. Não, mas... Gente, deixa eu falar, porque é importante. Mas a pergunta é, sem comida? Responda essa pergunta. A opção de vocês em ficar é de vocês. Vocês podem ficar da forma... E aí eu vou repetir de novo. Vocês são a manifestação legítima, o direito de manifestar de vocês, dentro das premissas. Para a gente entender toda essa manifestação, toda essa mobilização que foi feita, a gente precisa entender o contexto que a gente está inserido dentro do UniBH, né? A maioria dos alunos, eles são vindos, do ProUni, FIES e outros programas de financiamento do ensino superior. E muitos deles vêm da região metropolitana de Belo Horizonte, não moram em Belo Horizonte. E por isso você tem uma dificuldade muito grande de retorno para casa quando você sai da área central, não tem mais opção do metrô, como é o caso dessa mudança para o Buritis.
Entendido isso, a gente precisa entender também que em Belo Horizonte, o Buritis fica na zona sul, né? É a zona nobre da cidade. E quando se tira uma universidade, né, uma faculdade, da zona central e coloca na zona sul, o que a gente está fazendo é uma limpeza, né, assim, racial e social dentro dessa universidade, o que a gente não consegue conceber e aceitar, né? O povo preto, pobre e as mulheres são quem mais sofre com essa mudança, e é por eles, né, assim, por todos que a gente está lutando nessa guerra e nessa batalha. A gente precisa entender também que educação ela não é mercadoria, né? Assim, a gente não pode basear as mudanças que a gente vai fazer nas nossas universidades, né? A gente não pode basear essas mudanças na educação com base apenas no mercado. A gente tem uma dimensão humana aí que precisa ser considerada e que o UniBH vem rejeitando, né? E vem não escutando há muito tempo. A gente precisa entender esses dois fatores para a gente entender que essa mobilização que aconteceu e que vai continuar até que os problemas sejam resolvidos, eles são uma defesa desse povo que vem sendo oprimido há muito tempo, assim, que não vem sendo escutado há muito tempo, dentro da faculdade e fora dela também. Assim. A gente não pode deixar com que essas coisas aconteçam mais da forma como vem acontecendo. São esses os principais motivos que levaram à nossa indignação e à nossa mobilização. A gente precisa pensar mais na dimensão humana, em quem luta tanto pelo direito do ensino superior, que é para mudar a vida dele e a vida de todo mundo que está em volta dele, assim. E a gente tirar esse direito dessa pessoa, né, assim, transferindo um curso de uma unidade para outra, no extremo oposto da cidade, de uma hora para outra, a gente acha que é uma covardia com essas pessoas. E é por isso que a gente se indigna tanto. E é por isso que a gente não vai deixar isso acontecer de maneira tão fácil. É por isso que a gente vai resistir na luta. O que a gente precisa é fazer uma discussão e um debate sobre a dimensão humana dessa mudança. Sobre a questão primeira dos direitos humanos, que é a questão da dignidade. Assim. Como é que uma pessoa que mora em Matozinhos, tem um filho de 1 ano e 4 meses, vai ir voltar todo dia do Buritis? Como é que uma pessoa que mora em Neves vai fazer isso? Como é que uma pessoa que mora em Santa Luzia vai fazer isso? Como é que uma mãe de família vai fazer isso? Enfim, essa dimensão humana ela precisa ser tratada com mais carinho. As pessoas elas precisam ser ouvidas, né? Se para o UniBH a gente é só número, a gente quer demonstrar que não, que do outro lado tem gente, né? Tem pessoas, e que essas pessoas precisam ser respeitadas na sua individualidade, nos seus direitos. Então é por isso que a gente se mobiliza, é por isso que a gente se movimenta. Vitória na guerra!